Bom dia, boa tarde. Vamos continuar nosso pequeno curso sobre história da performance, através das partituras da performance. O ABC do performance, né? Então, vamos lá. Como influenciou John Cage no hibridismo entre a música e a performance, entre happenings e a performance? Como é que aconteceu isso? Por meio das partituras. Na Black Mountain College, em Estados Unidos, uma série de experimentos estéticos vão ampliar o pensamento das noções das práticas artísticas entre as noções temporais. Shanti Chawatsky, um suíço, mais ou menos, que nasceu em 1904, morreu em 1979. E John Cage, que também nasceu nos Estados Unidos em 1912 e morreu em 1992. Eles fizeram os primeiros experimentos entre o hibridismo entre a música e a performance, ou a criação da performance. Por meio das partituras musicais, um hibridismo entre elementos gráficos, entre a música e a pintura, fazendo ruídos com objetos cotidianos e modificando instrumentos tradicionais para a criação de novos sons, paisagens sonoros e demais. Aqui vemos como os elementos pictóricos trascendem na iniciação da música contemporânea, onde a partitura como tal, medieval e neoclássica do Renascimento, gira uma nova posição da arte contemporânea entre a música e as artes plásticas, uma discussão que deu início dos elementos performáticos iniciais do século XX, onde John Cage traz, através de todos os professores na Black Mountain, que é uma universidade que hospedou a maioria dos alemães fugidos da Segunda Guerra Mundial, da Bauhaus, em donde essa escola, com os avanços de ballet trádico, eles experimentaram e trouxeram para os Estados Unidos esses pensamentos híbridos da performance como tal e da música em geral. Vemos como as partituras se entrelaçam, começam a se modificar e se a transponer por meio da pintura, por meio de transparências. À direita vemos como há uma quadrícula de tempos definida para a música, para o entendimento, por meio de layers, de capas, e que a pessoa ia lendo. John Cage produz uma série de peças musicais que estavam desvinculadas dessa execução normativas para a época. Para Fontanamix, a composição se dá por meio de uma partitura de 10 folhas e 12 transparências como símbolos geográficos. São partituras como desenhos móveis.
Quando as folhas se faziam generavam transparência, se sobrepunham uma com outras aleatoriamente por el performance, el actor da partitura, e generava diferentes possibilidades de ejecuções na música. Cage aparentemente rompe com a linearidade executiva da música e da ópera em um campo novo para a ideia da performance. Ele rompe com as estruturas musicais clássicas, toda essa bagagem da música clássica, da ópera, da orquestra, das filarmônicas, para criar um pensamento novo na criação da música. Assim como na pintura se liberou a arte, por meio da partitura se liberou a música dos padrões normativos das escolas clássicas que exerciam pressão sobre o artista. Então, para Cage, nesse sentido, rompe com a linearidade da música, genera novas percepções e cria a ideia do paisagem sonoro. O paisagem sonoro é a criação de vários de ruídos, de barulhos constantes que climatizam uma peça musical com elementos não normativos da música clássica. Então, a estrutura e a percepção, Cage absorve com a pintura e o desenho e se fundem a novas formas das partituras performáticas, novas criações. Podemos pensar que no campo das artes visuais, a prática da performance em Norte América se estrutura em uma diversão da arte em incompletude, na perda da unicidade das ideias propostas. Assim, é uma prática que se aproxima do teatro, que se pratica da performance e ganha o campo da visualidade, que incluía no happening. Happening se gerava como um sucesso no espaço-tempo temporal. Percebimos que no happening é um sucesso aleatório em um momento que quebra a cotidianidade. Com linguagem do happenings no espaço temporal, como linguagem da performance, tem indicações de quando vão acontecer. E tomando corpo fortemente na obra de United Event de 1952, de Harris, uma performance que realiza a Universidade Black Mountain College, na qual faz uma fusão de 5 artes: a poesia, o teatro, a pintura, a dança e a música. Ela é escrita por Mary M. Harris e é considerado o evento maior impacto na arte norte-americana para a arte contemporânea. Pode-se considerar-se um esquema, as apresentações são fundamentais no conceito das partituras de performance no trabalho desta pesquisa, né?
aqueles elementos que criavam, se postulavam entre a audiência a audiência e o actor, ou os actores, e a mistura de várias disciplinas para uma mesma apresentação. O foco da música é apenas apresentado em um espaço público, entre pinturas suspensas, o poema, um piano, uma dança. Todos entram como um elemento e deve ser situado de algum jeito, alguma situação, algum espaço, para criar ideias conceituais da arte contemporânea. A experiência sensível de tal jeito, formado um todo, se cria uma sexta arte, que é a hibridação de tudo isso, que é a performance. Esse documento parece permitir que a performance seja redactada, apresentada, essa partitura. Daí sua função como partitura, uma espécie de roteiro da performance, semelhante a uma anotação no papel que permite, como a música, que seja tocada novamente. Para um próximo evento de sua versão inicial, só que na performance adquire improvisação muito alta. Então, a obra em si, assim, se apresenta várias vezes, em diferentes lugares, mudam por meio do elemento do tempo e da experimentação. Essa obra de Harris apunta para uma característica fundamental da performance, que é essa mescla entre linguagens ou processos, como prática artística híbrida. Podemos dizer que a performance é a filha não desejada de 5 disciplinas: pintura, escultura, música, dança ou teatro. Porque não está em uma sola delas, ela decorre da junta delas. É um resultado não planejado disto. Por isso que eu falo que é ser filho não desejado. Parece pejorativo, mas é um jeito de falar coloquial, em que embudo o conceito da performance como um não lugar. A performance vai transitando por meio das disciplinas artísticas e não se coloca em nenhuma só, mas pega elementos delas e transita de acordo à intenção do artista. É um resultado não planejado, né? Unido a vários artistas, gera uma unidade performática em que a partitura quer um lugar na performance. Ou seja, como você faz uma performance com vários artistas se você não tem um planejamento dos artistas que devem fazer, ou como vão ler suas ações. Então, essa é uma parte do tempo e no espaço onde a efêmera e a caótica ao mesmo tempo. Mas aparente desordem tem regras claras no jogo, no curso da performance, do ação, do happenings, para poder criar na performance essa certa ordem vai estar desenhada, vai ser traçada, vai ter sketch, essas regras definidas entre os jogadores e os artistas são os que generam as partituras como tal. Como pode-se ver, a performance, tudo parece planejado, indicado, com uma só matriz inicial, espacial, que pode ser repetida, embora cada montagem e apresentação dos objetos estéticos relativamente diferentes, na medida que muda no público e anima alguns e outros performances. A partitura da performance se inicia como uma peça musical indicada em lugar dos elementos, notas musicais,
ou aqueles envolvidos na performance. Mas com a peça estética tocada, que vai definir a especificidade da apresentação, como a performance musical, a partitura, o ponto da partida permitem que a obra seja reconhecida. Embora decisiva para o que vamos a chamar performance na arte contemporânea, no evento de 1952 na Black Mountain, não teve sua importância reconhecida naquele momento. Alguns compositores, como Lou Harrison, consideravam um evento entediante e não percebido porque estavam fazendo história, eles não se davam conta, ou seja, aquelas experimentações da Black Mountain não tinham a importância histórica como hoje os elementos vemos hoje em dia. Assim, em um modo geral, os historiadores como Grusberg atribuem a Cash a performance nos anos 60, 70. Claro está que iba trabalhando de 1950 esses elementos performáticos criativos que na música contemporânea, abrindo novas performances hasta nossa arte contemporânea, né? Faltariam muitas pesquisas para realmente entender como aconteceram nesse momento as coisas. Vamos trocar aqui um segundinho, vamos trocar. Vamos ampliar aqui para a gente assistir bem. Então, isso cria uma referencial histórica da performance na metade do século XX. Vemos a influência de Alan Capro, que ele faz no metro de Nova York, no Grand Centro, onde coloca como múmias várias pessoas e quebra a cotidianidade das pessoas transeuntes que tentam ter sua vida cotidiana de trânsito, de transporte. Quero falar que vou citar a Santo Agostinho. Acaso alguma criança pequena de hoje, em que vejo a figura que não recordo de mim, aquela que eu poderia pensar nesse tempo, acaso por desejar o peito da nutriz chorando? Se agora eu soubesse com uma mesma avidez, não por o meio materno, mas por o alimento próprio de minha idade, seria justamente escarnecido, censurado. Então, após a Segunda Guerra Mundial, caracterizada por a política econômica, por uma chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética nessa época, o bloco capitalista versus o bloco comunista, esse embate por o poder tem claros impactos no cenário cultural. Os Estados Unidos da América buscavam não apenas colocar-se como um grande referencial mundial economicamente e político, a liderança mundial para subjugar o mundo socialista, esperando se tornar-se também uma referência cultural mundial, deslocando esse papel da Europa para a América do Norte. Isso quer falar que, historicamente, os americanos tentavam criar novos elementos culturais para combater os elementos comunistas da época.
onde procuravam impulsar artisticamente a arte contemporânea. Por que escolheram a arte contemporânea como percebemos hoje como elemento fundamental? Porque apresentava a liberdade adquirida por capitalismo. Aquela liberdade culturalmente procuravam os elementos culturais que liberavam o pensamento, que deixavam por fora o bloco comunista, que era tudo o contrário. Eles queriam maquinar a subliminidade do coletivo. Aqui não importava mais outras coisas, como a liberdade e a individualidade. Em diversas expectativas estéticas e culturais, não encontradas nesse cenário um local propício para seu desenvolvimento. Vale destacar que muitos artistas europeus migraram para os Estados Unidos na pós-guerra, mas precisavam uma grande herói das artes, um grande representante, como foi Picasso na época, né, na Europa. Este foi construído por Greenberg, não se pronunciar Greenberg, Greenberg, que ainda nos anos 40 começava a publicar sobre arte, tornando-se um dos maiores influenciadores da arte. Os críticos, os influentes críticos em Nova York, eles eram mais ou menos pagados para eles escrever e procurar arte contemporânea, a criação da arte americana. Para Gonçalves, Greenberg foi responsável por la articulação da crítica da arte formalista na América do Norte. Para esse crítico, a independência do artista dependia também de uma autonomia do artista em relação não apenas com o desengajamento político, mas também uma manifesta independência de Paris, né? Porque é o referente europeu na arte na época era Paris, né? Era preciso criar segundo Greenberg, uma identidade artística única e nacional, leída em Norte-América, onde Pollock e a pintura gestual tornando-se referência da nova pintura abstracta de Norte-América. O acto de pintar de Pollock, que ele nasceu em 1912 e morreu em 1956, era mais uma mão que colocava a tinta na tela, seu corpo se deslocava no tempo e espaço, aos sons musicais que orientavam os movimentos. O resultado, mais que uma pintura, era mais uma marca do corpo performático. Registra uma ação sobre naquele espaço. A tela que tinha como marca, como registros, na tinta na superfície. Isto já era que a pintura de Pollock se introduzia nas partituras performáticas. A artista como o pintor, que utilizava o corpo como meio de fazer. O artista como ator, utilizando fazer no tempo. O que ficou reconhecido na action painting, a pintura de ação. Assim como na arte rupestre, colocavam o caráter de que era o arte por meio do movimento do corpo, que eles precisavam se inserir em uma caverna, aos escuras, procurando elementos para perceber e pintar, e a ação da pintura determinada por o corpo, da arte rupestre, era a mesma da action painting, só que colocava em outros parâmetros contemporâneos. É muito atrevido falar isso, mas eu acho que tem similitudes entre a performance e a pintura. É claro que a pintura de Pollock, qualquer pessoa hoje em dia poderia se fazer. Não perde a importância da pintura de Pollock, porque é uma situação histórica.
onde se procurava novas experiências na arte, em donde a experimentação valia a adequação das pinturas. La gestualidad es rebatida en la mediocridad en la arte contemporânea. Muitas pessoas pensam que Pollock ainda é artista muito mediocre, mas o artista como tal, Pollock, tinha referente pessoal, uma personalidade que o deslocava do comum e o colocava na arte contemporânea imediatamente, que era os padrões da liberdade que se queria procurar na Guerra Fria, né? Como artista bêbado, mulher, gosto muito de mulheres, onde era irreverente e onde sua pintura não tinha valor inicialmente, mas por ele fazer da corporalidade do corpo, das ações e da repetição mesma das ações, generavam a opção da arte. Mas claro que os críticos foram que colocaram na Pollock, e é bem sabido hoje em dia que a influência da CIA na arte contemporânea dessa época era fundamental para a criação de novos pensamentos. A partitura poderia se falar em sua própria pintura, podemos pensar em que Pollock foi também o precursor de body art, iniciando uma forte aproximação a artes plásticas com a performance, hasta então muito típica do teatro e do cinema. Ainda dentro desse espírito modernista na variante americana, aí entramos a Alan Caprow faz colagens chamadas ambientes, environments, que é aquela que estive explicando sobre a estação do metro, a estação de trem, onde colocam aquelas múmias onde solamente os atores eram imóveis. Há outros trabalhos, como 18 Happenings em 6 partes, onde Caprow, em 1959, já praticamente, cria um cenário que vira um espetáculo onde Pollock e Cage formaram uma cena. Vamos colocar imagem. Aqui vemos como Alan Caprow coloca o público na frente e os performistas vão assistindo uma peça que são 18 ações em 6 partes. Mas, claro, isso não pode ser, né? Mas partitura não pode ter influência esse título, né? Então, Pollock e Cage formam nessa cena, nessa obra. A duração da obra é aproximadamente 1h30, onde, na época, as pessoas estavam acostumbradas máximo a ter uma cena de 40 minutos, 1 hora. Mais 1h30 era um pouco extenuante. As 6 performances criam ações físicas simples, nas quais a vida cotidiana faz parte da peça performática. Como uma importante representação da partitura, assim como na música, os monólogos da peça, os 18 happenings em 6 partes, criam uma partitura
minuciosa que tras se consigue la enmarcación de movimientos en su tempo, que tuvieron que ser ensaiar em várias semanas. Tinha uma improvisação, sim, mas tinham que praticar o que vai acontecer em cada momento e cada tempo e quanto tempo deveriam ter naquelas performances. Quero mostrar aqui um pouco mais ou menos como faziam na partitura. Um segundinho, deixa eu colocar aqui. Em donde vemos que estava dividido cada happening em 5 minutos. E havia um intermédio de 5 minutos, ou seja, a ação funcionava normalmente entre 2 minutos a 20 minutos aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 4 dividido 1h30. E mais ou menos meia hora por cada evento, onde se dividia 1, 2, 3, 4 artistas por cada peça e cada ação, onde generavam situações no tempo, que são deslocadas à mão esquerda, onde determinam a ação da pessoa. Vemos aquele bonequinho que faz referência às ações do corpo. Bom, vamos a continuar, porque senão não acabamos. Vemos como a música sigue em contato com a arte. Vemos na ação que tínhamos a La Caprou aqui, onde se giravam os músicos, cada quem podia tocar de acordo à posição do corpo e sua intenção. Então, a música tinha uma referência com o corpo. Quero fazer uma citação aqui. Vamos lá. Onde fala Glusberg que articula os sonhos de atitudes coletivas, não é abstracto nem figurativo, não é trágico nem cômico, renova-se cada ocasião, toda pessoa presente num happening participa dele, e o fim da noção dos atores e o público. Em um happening pode-se mudar de estado à vontade, cada que em seu tempo e ritmo. Já não existe mais uma só direção, como no teatro ou no museu, nem mais feras atrás das grades, como no zoológico. Quero falar que a relação do público e do espectador mudou para a participação como tal. A Caprou nos traz o conceito do happening, que é fundamental no processo de materialização do conceito contemporâneo na performance, como linguagem. E pode ser concebido como um manifesto. A interpretação do happening se define como uma atitude em que o ator participa e faz parte da peça, para a qual a noção do público participa. Tem uma relação de verdade, em que cada um tem seu próprio tempo e ritmo, já que não existe como uma verdade. O campo da arte abre novas perspectivas, onde tudo é possível, embora a ação possa ser repetida
os roteiros das partituras podem ser garantir disso. Como cada uma delas depende do espaço e da interatividade do público, cada acto novo é uma nova obra a partir do roteiro básico. Daí percebe-se que vira a ideia do happening como um acontecimento, algo no tempo e espaços impossíveis de repetir uma nova mostra, mas o elemento básico está aí. Por lo menos o modo que ocorreu anteriormente, daí a ruptura do status de permanência da obra de arte. Eu gosto muito do Klein, Yves Klein, que é o francês, né? Aquela obra de antrometria do período azul de Klein, que ele cria su azul, onde é registrado, e a patente da pintura. Essa mistura azul é de Klein, e esse azul é criada, patentada em um meio capitalista, em um meio onde que a patente tem que pagar por usar esse azul, e ele usa o elemento da performance no body painting, na criação como tal, para se publicitar su período azul, su azul. E em 1960, em Paris, há uma rivalidade entre a arte contemporânea americana e parisina, onde estão competindo. Klein, na obra Antropometria do período azul, da materialidade da pintura ao corpo à obra. No arte da pintura, dava como artista vestido de gala, usava os modelos nus, eram atendidas e imprimiam ao som da música de Perry-Henry, que a orquestra tocava a sinfonia monótona, que consistia em uma única nota tocada por 20 minutos. Pi, pi, misma nota sempre. Por 20 minutos, e ele generava a action painting, a pintura de ação, naqueles lienzões, seguidas por outros 20 minutos de silêncio, e vemos como a música se incorpora na performance. As três modelos imprimiam os corpos numa tela branca, e elas eram pincéis vivos. Podemos mesmo pensar que o artista incorporou os princípios do trabalho de Pollock em sua pintura de ação. Então, Klein pega a ideia de Pollock, de Estados Unidos, la introduce a movimentos parisinos na arte, capitaliza su azul, prevendo essa ação, onde introduz a música também em vivo. É outra obra de Klein, que se chama Peça ao Salto Vazio, de 1962, onde ele joga no rio folhas de ouro, onde o colecionista da arte cria um recibo de pago da obra. O artista queima o recibo, que entregaria a ela ao colecionista que comprou a obra e que é pagado por a noção de ouro. Então, ele, Klein, entra no jogo que define entre o ator radical, o artista radical, fazendo duas ações irreverentes no mundo da arte e brincando com o campo das partituras da performance. Os novos métodos da arte contemporânea, onde critica como ações o mercado da arte.
Outro trabalho parecido, La escultura viva, por el italiano Perio Manzoni, de 1961, creou uma partitura em que homens e mulheres eram esculturas vivas, às quais eles assinavam seus corpos e transformando uma espécie de obra viva. Vamos a ver a Klein como la figura de Klein, como usaba os modelos para a pintura. Veja como os modelos também participavam e praticamente o artista simplesmente fazia a pintura do corpo da menina e guiava a performance. Vemos aqui atrás como os músicos tocavam. E vemos como artistas como Salvador Dalí, Duchamp, trabalhavam obras do conceito de ambientes, environments, nas quais a repetição de uma atitude plástica multiforme mantém várias correntes artísticas e se alinham delas reciprocamente como em pop art, em que tinha uma intencionalidade de discutir os modos de comunicação da sociedade do consumo. E nesses environments, ambientes, criava novos modos criativos, principalmente como os artistas americanos, como Andy Warhol, em seu grupo de experimentação artística na cena nova-iorquina dos anos 60 e 1970, de modo geral. Os artistas tomavam, asimismo, obras de artes vivas, representadas em planejamentos e partituras, roteiros e híbridos, diversa naturalidade, complexidade, nas quais os limites das artes mistas se exploravam em grande medida de acordo ao pensamento do artista. No enquanto, no outro lado do Pacífico, no Japão, aparecem na cena os nipones depois da Segunda Guerra Mundial, da tragédia nuclear, né, evidentemente. A devastação da nação nipônica por los holocaustos nucleares acontecidos por Estados Unidos, que arrasou Nagasaki e qual era a outra cidade? E outra cidade, esqueci, Nagasaki. Ai, por Deus, essa história. Vemos como um japonês que se chama Katsu Shiraga Yatsu Tamaka, performances corporais que colocam na arte viva da performance, em onde vemos aqui no grupo Shotsu Shimoto, do grupo Gutai, onde eles se alimentavam daquela dor para criar esse tipo de performance, usando barro, um elemento nipônico japonês, muito importante para eles em sua arte teatral, principalmente, trazendo a vida cotidiana para compor as partituras e da performance em si. O grupo nipônico japonês desenvolvia um misto da pintura da performance em seu trabalho, parece ter resultados do forte impacto cultural japonesa, que viu se obrigada a se enfrentar a anos que seguiram do fim da Segunda Guerra Mundial, com a invasão cultural capitalista no país. Assim parece no segundo
Regina Mille buscaban encontrar formas de acciones estéticas que pudiesen refletir no apenas na pós-guerra, mas também em novas formas de manifestação da arte, a que passaram a ter acesso. Vamos a citar. Entre os precursores das performances que veremos a prover na arte da década dos 60, em adiante, veremos nomes como Toshio Shimamoto, reconocido por suas expressões da perfeição na tela que compõe a série denominada Works, Holes, Trabalhos e Buracos. Katsu Shariga, como as pinturas realizadas a partir de movimentos todo em seu corpo sobre a superfície da tela. Samburo Murakami, com suas ações de atravessar as séries das superfícies do papel, hasta sua completa destruição de Atsuko Tanaka, como su kimono tecnológico. Tenía un kimono tecnológico na performance. Arte viva influencia, por lo que pode percibir a performance como um linguagem no desenvolvimento nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, pois é um tempo que as ações cotidianas são impactantes e a utilização destes objetos tendem a permear os limites dos simbolismos que contêm os objetos cotidianos, assim como Duchamp criava o sentido do objeto como ready-made, um objeto encontrado, a performance ressignificando-se e recontextualizando-se, desrealizando-se como uma prática cotidiana ordinária. Podemos pensar-se que joga a iconografia do fenômeno cotidiano ordinário para adicionar-lhe a ideia de arte. O faz principalmente por meio do corpo. Principalmente, esses conceitos que eu nombrei anteriormente são complexos de entender, mas não temos tempo para nos detener tanto. Mas vamos lá, prestem atenção. Na cultura ocidental, na arte do corpo, se expressava fortemente no Baudelaire. Podemos observar que suas partituras da performance partem da dança ou do teatro, o nascimento do grupo de Johnson Dance Group, o movimento Fluxus, e Jackson Dance Group, formado por dançarinos, compositores e artistas visuais, actuando em Nova York entre 1962 e 1964. Vou colocar a imagem para falar um pouco deles. Aqui vemos como a Johnson Dance Group, em 1960, como incorporaram a obra da performance, de como colocar o corpo outro por meio dos objetos. O objeto se adapta a los elementos compostos na composição. E a obra em situ foi inserida nesses elementos performáticos por meio do corpo e da dança nesse momento, né? É muito interessante ver esses referentes como tal. Para terminar, temos um exercício muito básico que para vocês é tentar pensar um body art e como interpretariam um body art. Seria corpo, como pintariam corpo, como usariam o corpo para desenhar, com o pé, com a orelha, com a nariz, com a língua, desenhando. Você se pintaria no corpo, como se pintaria no corpo, de que cor, fazendo um body art estilo Klein, um body painting como estilo Klein, com azul. E se fuera vermelho, seriam comunistas? Uma boa pergunta. Então, como tarefa de fazer, é planejar um body painting, um body art,
como faria um body art. Então, por o momento, vemos hasta aqui. Foi muito largo hoje, mas nós seguiremos no movimento Fluxos a próxima sessão.